Fala aí, bruxões, beleza? Ó, chegou agora aqui no Caldeirão Furado, então seja bem-vindo, deixa de ser trouxa, se inscreva, ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E não esquece que você pode se tornar um membro do canal e assim ter acesso a benefícios exclusivos, como selos que vão ao lado do seu nome e emojis pra você usar nos comentários. Você também pode contribuir com as produções através do botão Valeu, assim o seu comentário fica em destaque entre os demais, ou então mandar a sua pergunta sobre o universo de Harry Potter no Papo Furado. O link tá na descrição ou o QR Code na tela. Uma Horcrux é um objeto ou ser onde um bruxo encerra parte de sua alma a fim de se proteger caso seja atacado de forma mortal. Como a parte da alma do bruxo das trevas está fora de seu corpo, guardada em um receptáculo e protegida, logo, se atacado de maneira mortal, o bruxo fica preso à terra, sendo impedido de morrer. Acredita-se que a primeira Horcrux da história foi feita por um bruxo das trevas na Grécia Antiga, conhecido como Herpo o Sujo. Herpo também foi o primeiro criador de um basilisco. A essa altura, todos sabemos o que é uma Horcrux e qual a sua finalidade. Nós também conhecemos parte do processo para se fazer uma Horcrux, romper a alma, fato que acontece após um bruxo cometer um assassinato. Matar é um crime contra a natureza, por isso a alma acaba sendo violada, rompida, rasgada. Porém, esse é somente um dos passos do ritual para se fazer uma Horcrux. Ritual esse que é extremamente misterioso, algo tão sombrio, tão repugnante, tão cruel, tão nojento, tão vil, que mesmo muitos livros de artes das trevas nem comentam sobre. Para encontrar esse tipo de conteúdo, é preciso ter acesso a livros completamente específicos, que se aprofundam muito em artes completamente malignas. Hermione procurou um pouco e tirou da pilha um grande livro encadernado em couro preto já desbotado. Fez uma cara de nojo e estendeu-o cautelosamente como se fosse uma coisa recém-morta. Esse é o que dá instruções explícitas para se preparar uma Horcrux, Segredos das Artes Mais Tenebrosas. É um livro horrível, realmente assustador, cheio de feitiços malignos. Fico pensando quando foi que Dumbledore o retirou da biblioteca. Apesar de Harry, Ron e Hermione saberem qual é o processo para se fazer uma Horcrux, nós leitores nunca soubemos. E temo dizer que nunca saberemos. Quando o editor dos livros de Harry Potter leu o processo para se fazer uma Horcrux, ele vomitou, ele ficou enjoado. E em um tweet recente da autora J.K. Rowling, ela respondeu a um seguidor que esse era um segredo que ela iria levar para o túmulo. Ou seja, o ritual completo para se fazer uma Horcrux provavelmente nunca será revelado. Mas eu tenho uma suspeita, e eu acho que a própria J.K. Rowling deu uma dica ao falar que o segredo de como se preparar uma Horcrux iria com ela para o túmulo. Todos prontos? Olha só, a partir daqui eu aviso que as coisas podem ficar um tanto quanto nojentas. Então, se você não tem o estômago muito forte, eu sugiro que você não continue. Fiquem tranquilos, porque o que eu vou falar não tem nenhum tipo de relação com abuso sexual. E eu quero deixar muito claro que a partir daqui nós estamos entrando em um campo completamente de suposições. Eu acredito que parte do ritual para se fazer uma Horcrux envolva partes do corpo da vítima. Mas não é algo tão simples assim como parece, porque lembrem-se que o pai e os avós do Voldemort, que foram assassinados por ele, foram encontrados pela polícia trouxa sem quaisquer vestígios de violência. Foi um grande mistério para a polícia entender do que eles haviam morrido, porque a porta da casa não estava arrombada, eles não estavam com qualquer sinal de lesão, a única coisa que eles tinham no rosto era uma expressão de pavor. E nós sabemos que o Tom Riddle usou o assassinato do seu pai para transformar o anel de Marvolo Gaunt em uma Horcrux. Mas se ele matou seu pai de forma que não deixa qualquer vestígio, usando a maldição da morte, e para se fazer Horcrux, parte do ritual precisaria de parte do corpo da vítima, então logo quando a polícia chegasse ia verificar que tinha alguma coisa errada ali, né? Que o corpo ia estar faltando pedaço ou estaria com marcas. Mas é aí que tá um detalhe. Nos livros, nos é fornecido informações suficientes para entender que a Horcrux não precisa ser feita no momento em que o assassinato ocorre. E nós conseguimos chegar nessa conclusão através do próprio livro. Analisando a linha do tempo das Horcruxes, a gente sabe que o Tom Riddle transformou o seu diário em sua primeira Horcrux usando o assassinato da Murta. Depois, a sua segunda Horcrux,
o anel, ele usou a morte do seu pai. Tom Riddle mata o seu pai no verão de 1943. E quando ele vai conversar com o Slughorn sobre Horcrux e pergunta ao professor se seria possível fazer mais de uma, o Riddle já sabia como fazer Horcrux, porque ele já tinha feito o diário. Por que então precisou perguntar a Slughorn como preparar um Horcrux se já tinha lido o livro? Perguntou Ron. Ele só procurou o professor para saber o que aconteceria quando uma pessoa subdividia a alma em 7 pedaços, disse Harry. Dumbledore tinha certeza que Riddle já sabia fazer um Horcrux na época em que foi à sala de Slughorn. A Murta que Geme foi morta em 13 de junho de 1943, enquanto a escola ainda estava em aula. Tanto que Riddle só incrimina o Hagrid porque Hogwarts iria fechar por não encontrarem um culpado pela morte da Murta. Como Riddle era órfão e quando Hogwarts fechava ele tinha que ir pro orfanato, ele detestava isso. Então ele pediu em uma carta pro diretor Armando Dippet na época se ele podia ficar na escola. E aí o Dippet chamou ele em sua sala para falar com ele, conversar com ele, que não poderia ser possível, já que Hogwarts estava prestes a ser fechada pelos ataques por tudo que tinha acontecido e eles sem apanhar um responsável. É por isso que o Tom Riddle transforma o Hagrid em seu bode expiatório e o Hagrid acaba sendo expulso, recebendo a culpa de, sem querer, ter matado a Murta que Geme com o monstro que ele tinha. No verão, quando eles entram em férias, é que o Riddle vai até a casa dos Gaunt e encontra o Morfino. Lá o Morfino conta pra ele toda a história, fala que o seu pai era o trouxa do vilarejo do lado, que a mãe dele fugiu com o pai e foi abandonada, e aí o Riddle mata o pai e os avós, altera a memória do Morfino pra confessar o crime e rouba o anel. Quando o Riddle vai falar com o Slughorn, ele está usando o anel, e ele estava no 6º ano. Harry olhou ao redor quando Dumbledore apareceu ao seu lado e percebeu que estavam no escritório de Slughorn. Havia meia dúzia de garotos sentados ao redor do professor, todos em cadeiras mais duras e mais baixas que a dele, todos aparentando uns 16 anos. Harry reconheceu Riddle imediatamente. Tinha o rosto mais bonito e parecia o mais descontraído dos garotos. Sua mão direita estava pousada negligentemente sobre o braço da cadeira. Com um sobressalto, Harry viu que ele estava usando o anel ouro e negro de Marvolo. Já tinha matado o pai. Ou seja, nessa altura o Tom Riddle já tinha sua primeira Horcrux e já tinha matado o pai. E estava ali usando o anel. Mas o anel ainda não era um Horcrux. Por quê? Porque ele foi falar com o Slughorn antes de fazer uma segunda Horcrux, para saber se isso seria possível. Outro ponto importante que comprova que a Horcrux não precisa ser feita na hora, no momento do assassinato, é esse. Mas como foi que o senhor descobriu? Bem, como você sabe, faz muitos anos que me incumbi de descobrir o máximo possível sobre o passado de Voldemort. Viajei extensamente visitando os lugares que ele conheceu. Encontrei, por acaso, o anel escondido nas ruínas da casa dos Gaunt. Parece que, ao conseguir encerrar uma parte de sua alma no anel, ele não quis mais usá-lo, escondeu-o, protegido por vários encantamentos poderosos, no casebre em que seus antepassados tinham vivido. No momento em que ele vai perguntar para o Slughorn, ele está usando o anel. O Slughorn responde que sim, era possível fazer mais de uma Horcrux. O Tom Riddle vai e faz a segunda Horcrux utilizando o anel. Ou seja, ele estava usando, ainda não era Horcrux. Quando ele descobre que pode, ele tira o anel porque já transformou. Essa é a prova definitiva que, para se fazer Horcrux, não é no momento da morte, porque quando ele tá conversando com a Slughorn, ele já tinha matado o pai. Então vamos agora de fato para o processo que eu acredito que seja necessário para fazer o Horcrux. Muitas coisas no mundo da magia, principalmente rituais, dependem de outros fatores, como por exemplo o próprio preparo de poções. Muitas vezes existem ingredientes que precisam ser colhidos em um certo período de tempo, que precisa ter sido tocado pela luz da lua por um certo período, ou precisa de um ciclo lunar, ou ingredientes que precisam ser cozidos por 21 dias ininterruptos. Então, eu acredito que para se fazer Horcrux, parte do ritual, além do assassinato, seja violar o túmulo da vítima depois de um período específico de tempo. Ou seja, não é que o bruxo precisa necessariamente fazer Horcrux na hora do assassinato. Ele não consegue. Ele precisa de um certo tempo. Isso já seria um dos passos. Violar o túmulo por si só, porque já é um ato de extremo desrespeito e maldade. E pra mim, essa foi a dica que a Rowling deu quando disse que ia levar o segredo pro túmulo. Por quê? A gente já viu o Voldemort violar túmulo mais de uma vez. Ele violou o túmulo do próprio pai, na realidade o rabicho, as ordens dele, mas não deixa de ser uma violação dele, para usar o osso do pai para retomar a sua forma humana, e ele também viola o túmulo do Dumbledore para poder pegar a varinha das varinhas. Ou seja, era uma coisa que ele não tinha o mínimo receio de fazer. Ele já havia feito mais de uma vez. Talvez porque
pra fazer as Horcruxes era algo que ele precisava fazer, então já tinha feito antes disso. Por isso as 2 vezes que ele fez foi algo tão comum e tão simples pra ele. Agora, o principal passo, o que eu acredito que envolva o corpo da vítima. Como o editor da Rowling vomitou de tão nojento que era, eu acho que pra se fazer uma Horcrux, o Bruxo das Trevas precisa esperar o tempo suficiente pro corpo da vítima atingir um estado avançado de putrefação, ou seja, apodrecer mesmo. Quando o corpo se decompõe, isso qualquer corpo, tá? Não só do ser humano. Ele solta fluidos. É de fato extremamente nojento, fétido. É um cheiro que você pode ver inúmeros legistas falando que é extremamente inesquecível e inconfundível. Diferente de animais, o ser humano, quando ele está em estado de putrefação, é um cheiro muito característico. Então, é muito nojento mesmo. Tanto que eu até sugiro que você não faça isso se você já viu locais onde ficaram corpos, tipo, de pessoas que faleceram e moravam sozinhas e demoraram a ser descobertas. A cama onde fica é uma coisa assim, completamente... Cara, embrulha o estômago. Tem gente que não, tem gente que até gosta de ver essas coisas, cada um com seus gostos, não tô aqui pra julgar ninguém, mas é uma coisa muito nojenta. Além disso, como o nosso corpo é praticamente carne apodrecendo, moscas depositam ovos, que se tornam larvas, são conhecidas como larvas necrófagas, né, que se alimentam de cadáveres. Então eu imagino que utilizar esses fluidos corporais podres e essas larvas necrófagas pode fazer parte do processo. Além dos fluidos corporais e das larvas necrófagas, eu acredito que o Bruxo das Trevas tem que pegar um pedaço do coração putrefato da vítima e mantê-lo na sua boca por um certo período de tempo. Por exemplo, para se tornar um animago, o bruxo precisa colocar uma folha de mandrágora embaixo da língua e manter por um período inteiro de uma lua cheia a outra, um ciclo completo lunar. Então, tendo esse exemplo que a gente sabe que acontece no mundo bruxo, por que não trazer isso para preparação das Horcruxes? Manter um pedaço do coração podre embaixo da língua por um certo período de tempo e então colocar essa parte do coração da vítima junto com os fluidos corporais e as larvas necrófagas em um caldeirão e fazer uma poção, preparar uma poção com isso. Justamente porque o coração ele é muito simbólico, ele representa muita coisa, né? Por exemplo, quando você sabe alguma coisa decor, vem de saber decoração, você sabe de coração, do fundo do coração você sabe. Tanto que em inglês, saber decor é by heart, né? Saber do coração. Então, tem essa conexão do coração com alma, com mente também, por que não? Então, esse também talvez esteja envolvido no processo. Além da poção, teria algum feitiço, que esse infelizmente é desconhecido, a gente não tem como saber, mas esse feitiço seria necessário ali no processo. Além disso, eu imagino que o veneno do basilisco também esteja envolvido nisso tudo, por 2 detalhes. Herpo, o sujo, foi o primeiro criador de uma Horcrux, e também o primeiro criador de um basilisco. Então ele, por ser o criador, por provar, por experimentar, por testar, talvez tenha relacionado uma coisa com a outra e usado uma coisa com a outra. Por isso talvez essa seja a fraqueza da própria Horcrux, que é destruída pelo veneno do basilisco. Assim como o basilisco também é morto pelo canto do galo, e ele nasce justamente do ovo de uma galinha sendo chocado por uma rã. Ou seja, um galo, que é o macho da galinha, o canto dele mata o basilisco, e ele vem de um ovo de galinha. Ou seja, o ovo de galinha ele precisa ser galado, né, porque senão ele só passa de um ovo com uma gema ali que não tem fruto, ou seja, ele precisa ter passado pelo processo ali do galo com galinha, então tem os genes do galo e da galinha, e chocado por uma rã. Assim nasce o basilisco. E se o basilisco, que é fruto desse ovo, a própria fraqueza dele é o canto do galo, isso mata o basilisco, então por que não a fraqueza da Horcrux, que é o veneno do basilisco, ter sido um dos ingredientes para se fazer uma Horcrux? Para mim faz muito sentido. E a gente sabe que a primeira Horcrux do Tom Riddle foi justamente o Diário da Murta que Geme, que foi morta pelo basilisco, que o Tom Riddle controlava. Então o Tom Riddle tinha acesso a veneno de basilisco. Ele pode muito bem ter estocado lá o veneno de basilisco, pode muito bem ter pego veneno de basilisco e guardado, tendo em vista que ele tinha a intenção de fazer 6 Horcruxes. Quando ele fez a primeira, ele já tinha a intenção de fazer mais de uma. Ele queria fazer 6, ele queria dividir sua alma em 7. Uma parte da alma ficaria no corpo dele, 6 partes divididas entre os objetos que ele escolheu. Então eu acredito fortemente que o veneno de basilisco esteja envolvido nisso. Além de tudo, o basilisco é uma criatura extremamente mortal e maligna. Bom, depois que o bruxo prepara essa poção, eu acredito que depois de um período, ele precisa segurar o objeto ou ser a qual ele quer transferir parte de sua alma que está fragmentada e tomar a poção, tudo isso em meio a um feitiço que é feito naquele momento. Dessa forma, o fragmento da alma vai para o objeto e a Horcrux está feita.
Pensa só, cara. Pensa se não faz sentido. Não é extremamente nojento? Eu, só de imaginar enquanto escrevia isso, várias vezes me embrulhou o estômago. Pensa só, quem abriria os túmulos pra conferir se tá tudo bem com os corpos das vítimas que foram assassinadas? Isso é feito com os trouxas, né? E só é feito em caso, tipo assim, nossa, só desenterram um corpo pra ver alguma coisa, pra periciar, com o mandato disso, com uma ordem judicial, se ficar alguma questão, né, em vítimas aí que foram assassinadas, né? Se não for algo conclusivo com a perícia e tal, eles desenterram e fazem novamente. Agora, isso é comum com trouxas. A gente não sabe se com os bruxos isso funciona. Além do que, exumação de corpos também é uma coisa completamente dos trouxas, que a gente tira os corpos dos cemitérios pra dar lugar pra outros, né? Simplesmente é cruel, mas é verdade. Ninguém é enterrado e fica ali enterrado na santa paz e é descansando o resto da vida ou da morte. A pessoa tem seus ossos retirados ali, vai pra uma caixinha menor que ocupa menos espaço. É triste, mas é a realidade da vida. Então, pra mim, eu acredito que, basicamente, pra se fazer Horcruxes, esses sejam os passos. O assassinato cruel, com aquele propósito de romper a alma. A violação do túmulo, que é um desrespeito e uma crueldade imensa. Manter o pedaço do coração apodrecido da vítima na boca por um período de tempo. Fazer uma poção que tem como ingrediente os fluidos corporais do cadáver em putrefação e larvas necrófagas e o coração podre impregnado de saliva do bruxo que quer fazer a Horcrux. E também algum feitiço das trevas desconhecido para fazer a transferência da alma pro receptáculo. Eu não sei pra vocês, mas isso pra mim é o suficiente pra vomitar, principalmente quando você já viu esse tipo de coisa. Não alguém fazer Horcrux, mas quando você já viu o estado que fica corpos em decomposição. Outros pontos que pra mim reforçam que esse seria o possível processo para se criar Horcruxes, é que em outros momentos nós já vimos o Voldemort utilizando parte de cadáveres para atingir seus objetivos, como voltar à sua forma humana e violando túmulos. Além do que a gente sabe de períodos aí que precisam de certas coisas para serem feitas no mundo bruxo e não são feitas na hora. Então, juntando a informação de que o editor acha extremamente nojento, que fez ele vomitar, eu acredito que seja isso, que seja essa violação assim. Mas e aí, me conta você, o que você acha? Você acha que essa teoria faz sentido? Você acha que eu fui extremamente maluco de fazer ela, de pensar nela? Eu juro que tá tudo bem comigo, eu senti repugnância ao fazer esse roteiro, eu não pensei que seria algo muito legal, não sou esse tipo de pessoa, e eu espero que vocês não violem túmulo algum pra tentar fazer Horcruxes, tá? É sério. Se você acha que faz sentido, comenta aqui embaixo. Se você tem alguma outra teoria, comenta aqui, seria muito bem-vinda. Toda essa teoria que eu fiz aqui, ela é baseada em coisas que a gente sabe que acontecem no mundo bruxo, né? A gente sabe dos ciclos de ingredientes que precisam de algumas poções, de tempo de preparo, a gente sabe que pra se tornar animago precisa deixar coisa na boca e impregnado de saliva colocar em poção. A gente sabe que tudo isso acontece no mundo bruxo, então eu me baseei exatamente em coisas que acontecem. Violação de túmulo acontece, a gente vê o Voldemort fazendo, a gente vê ele utilizando parte de cadáver pra retomar a sua forma humana, o osso do seu próprio pai, enfim, são coisas que estão dentro da história, então por isso que eu utilizei coisas parecidas ou similares, traçando ali um caminho pra chegar a essa conclusão, beleza? Deixa aqui embaixo se você tem alguma outra teoria, alguma outra coisa pra complementar, ou se você acha que essa é muito legal, comenta aí embaixo. Se você acha também que é horrível, comenta, pode comentar, sua opinião é bem-vinda. E a gente se vê num próximo episódio aqui do Caldeirão Furado. Até lá, mal feito, feito.